Livro que escreveu o Senhor Evangelista São Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Eu quero falar sobre a crucificação de Cristo. Repete comigo, a crucificação de Cristo. Mais forte, 1, 2, 3. A crucificação de Cristo. Queridos, confesso que essa palavra que eu vou ministrar hoje tem mais ou menos um mês que eu estou cozinhando ela na panela. E Deus tem falado comigo grandemente através da palavra que Deus colocou no meu coração. E hoje me sinto tão dependente da graça como nunca. Parece que é a primeira vez que eu estou pegando esse microfone e ministrando ao coração dos ouvintes. E eu sei que Deus ele vai falar com a igreja. Amém? Que diz a palavra do Senhor assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Repete comigo, Getsemane. Mais forte, Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e as duas filhas de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. Amém? Podem tomar o seu assento em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero que você preste bem atenção. Eu vou dividir essa mensagem em 3 tópicos. Eu vou falar da crucificação. Eu vou falar da crucificação de Cristo, do seu sofrimento. Eu vou falar do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E vou falar da ressurreição e da sua glorificação. Eu creio que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu em uma mensagem que foi pregada. Quando eu abro a minha Bíblia, quando eu deparo com os 4 evangelhos, nós temos uma biografia de um homem que permeou a terra 2000 anos atrás. Esse homem, conhecido como Jesus Cristo, o Filho de Deus que desceu, o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou no meio de nós, o Verbo que andou no meio de nós. Ele curava, libertava, salvava, dava vida aos cegos, dava vida aos mortos, abria olhos do céu, fazia multidões ser alimentadas. Por onde que Jesus passava, alguma coisa acontecia. Imagina você 2000 anos atrás andando com um homem no meio da multidão. Imagina você no meio de uma multidão, caminhando, um ser que não tem aparência, um ser que não tinha beleza, um ser que não tinha formosura para eu e você desejássemos. Mas quando a gente olhava para ele, imagine conjecturando você no meio de uma multidão, e lá você está vendo essa pessoa pregando, falando o sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos de coração, porque herderão a terra, herderão os céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herderão os céus. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam. Imagina você ouvindo as palavras de Jesus no meio da multidão e você dizendo assim: esse é o homem que eu estou esperando. Imagina você andando no meio da multidão e não bastasse ele estar pregando, daqui a pouco você vê multiplicação de pães, de 5 pães e 2 peixinhos se pregando. Imagina como é que ficaria a sua alegria. Imagina você no meio dos discípulos de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Judas. Imagina você no meio. E ele pregando e dizendo assim:
Vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles eu falo por parábolas. Mas vocês têm o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E você no meio do discípulo, você olha e fala assim: eu quero adorar a esse Jesus. Imagina você andando e ele fala assim: eu vai para a outra banda, vocês ficam na frente e eu vou depois. E você está no meio do discípulo, no meio do barco. E no meio desse barco, no meio do mar, ele começa a vir a tempestade. Nas madrugadas começa a ver o escuro e de nada você fica desesperado. De repente você começa a dizer assim: hoje é meu último dia. Hoje é minha última fala. Eu vou morrer. E daqui a pouco você percebe alguém andando por cima das águas. E ele me fazia: aqueitai-vos, não nos assusteis, não é um fantasma que está aqui, sou eu, Jesus de Nazaré. E quando ele sobe, o mar se aquieta, a tempestade se acalma. E você está andando no meio do discípulo, vendo todos os milagres. Imagina você andando no meio do discípulo, de repente depara com um homem endemoniado. Esse homem já quebrou cadeias, esse homem já quebrou grilhões, nada parava ele. Mas quando Jesus chegou, ele teve que dobrar o joelho e perguntar: por que é que vieste nos perturbar, ó Jesus, filho de Davi? Você vê a cena, e quando você vê aquela cena, você se depara ele libertando o homem, e o homem pregando a palavra, você dizendo: é esse homem que eu estou procurando. Mas de repente, você está vendo todos os milagres, você depara: é com ele que eu quero caminhar, é com ele que eu quero andar, é com ele que eu quero fundar todos os meus dias. E de repente ele chama você e os 12 para o Monte das Oliveiras. E agora ele não está operando milagre, agora ele não está fazendo o morto sair da sepultura, não. Ele não está dando visão ao cego, não. Ele não está dando liberdade aos cativos, não. Ele está olhando para os discípulos, o seu herói, e dizendo assim: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou em agonia. E você se depara e começa a perceber: será que eu estou escolhendo o homem errado? Será que eu estou vendo o meu herói, que antes curava, que antes libertava, que antes acabava a tempestade, agora ele dizer que ele está em agonia de dor? Como é que fica a tua alma agora? Como é que fica a tua expressão agora diante de Jesus, que está olhando para você e dizendo: a minha alma está angustiada até a morte? Glória a Deus. E você começa a perceber que ele não está carregando assim só o peso de alguém, ele está carregando o peso da humanidade. Ele olha para o discípulo e diz: essa palavra. E você começa a dizer: será que eu errei em caminhar com esse homem que agora está demonstrando fraqueza? Ele está no monte do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Repete comigo: Getsemane. Mais forte: Getsemane significa prensa de óleo. Jesus estava sendo exprimido com agonia que eu e você não entendemos. Mas quando nós depara nos fatos, ele tem alguém que explica o que se torna uma agonia tão forte. O Lucas, conhecido como médico amado, ele vai relatar nas suas páginas sobre o sofrimento de Cristo, na parte da agonia. E ele relata que o suor dele transformava em gotas de sangue. O que eu disse? Que o suor de Jesus transformava em gotas de sangue. Pergunta à igreja: é possível isso acontecer com o ser humano? Sim ou não?
não? Quem acha que não, irmão? Você acha que não? Se eu te dizer que pela ciência é possível um homem ou mulher acontecer isso, porque a ciência entende que quando essa pessoa está num estado avançado, aonde que essa visão te atinge, o seu psique, o seu psicológico, é tanta visão, é tanto domínio que você vai sentindo, que o teu corpo transmite algo que você não percebe. E Jesus era carne e osso, um Deus encarnado no ser humano e um homem encarnado em Deus. Então nós temos um homem que está sendo transformado no seu suor em sangue. Só Lucas que registra. Por quê? Porque ele é médico. E ele entendeu que o sofrimento de Jesus não era simplesmente um sofrimento comum, era um sofrimento que a humanidade estava sobre ele. Ele olha para os discípulos, ele tira, ele sai orando sozinho. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele grita: não podeis vigiar comigo 1 hora? Não podeis orar comigo 1 hora? E aqui que me depara algo. Nós queremos um Jesus bom, nós queremos um Jesus milagroso, nós queremos um Jesus que cura, nós queremos um Jesus que opera milagre, mas na hora da missão nós queremos retroceder a caminhada. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses, ele vai dizer capítulo 3, que devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, esquecendo as coisas que para trás nos atrapalham. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que alguém está pagando um preço por mim, que se eu parar, eu não vou valorizar a cruz, se eu parar, eu não vou valorizar o sofrimento de Jesus. Se ele sofreu por amor, por que é que eu vou retroceder a minha caminhada? Aí eu te pergunto, nós passamos toda a função, sim ou não? Nós passamos toda a luta, sim ou não? Na primeira luta a gente quer desanimar, na primeira luta a gente quer parar, na primeira sofrimento a gente quer parar. Irmão, aprenda uma coisa: a cruz é para nós, a luta é para nós, a tribulação é para nós, mas Jesus disse: tem ânimo, eu venci o mundo, vocês também o vencerão. Nós vencemos. Ah, irmão, se você entendesse o que Cristo passou, você não pensa em voltar atrás. E quando eu olho o processo do sofrimento, Cristo teve o processo do sofrimento da agonia, começando no Getsemane. Ali, ele sentiu todo o peso da responsabilidade. Isaías 53 vai dizer que Deus agradou morrendo para fazer pecador em nosso lugar. Como ovelha levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Agora eu pergunto para a igreja: você já perguntou por que é que Jesus não abriu um pio no seu sofrimento? Já se fez a pergunta? Não precisa? Por que não abriu a boca? Por que não falou nada? Por que, irmã? Por que, irmão Paulo? Que ele não deu um pio durante o sofrimento? Por que, irmão Márcio? Por que, irmã Viviane? Se ele falasse algo ali no momento, ele estava quebrando toda a regra do plano de salvação que Deus tinha estabelecido. Ele mostrar a fraqueza, o inimigo ia aplaudir, mas ele disse: eu aguento até o fim sem dar um pio. Não foi o diabo que levou Jesus para a cruz, não foi Satanás que levou Jesus na cruz, não. Não foi o sofrimento que levou Jesus
estômago, não. Foi por amor que ele se entregou na cruz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele se entregou. Foi por amor que ele foi até a cruz. Ele queria voltar. Ele olhou para os discípulos. Pela segunda vez, tirou um tiro de meta ou uns 500 metros e foi orar pela segunda vez. E ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Aleluia. Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice do sofrimento. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Vocês sabiam que Jesus, como homem, ele era 100% homem, 100% Deus? Sabia disso? Sabia disso? Ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele está dizendo: tenho sede. Como homem, ele está sentindo cansaço. Como homem, ele está sentindo fadiga. Como homem, ele está dizendo: preciso descansar. Como Deus, ele está dizendo: vinde a mim todos que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Como Deus, ele olha como homem, ele olha pela mulher samaritana e fala assim: me dá um pouquinho dessa água, nem sede. Como Deus, ele olha para a mulher samaritana e fala assim: da água que eu lhe dei, nunca mais comerá ter sede. Antes, parar uma fonte e vai jorrar para a salvação. Como homem, ele chora quando olha para a mulher, a viúva da cidade de Naim. Ele se compadece como homem. Como Deus, ele para de ter e fala assim: jovem mancebo, eu te digo em nome de Jesus, levanta. Como homem, olhou para Marta, olhou para Maria, onde puseste? E o menor versículo que nós temos em João 11:35 é: e Jesus? E Jesus? Repete comigo: e Jesus? Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Porque ele era humano. Ele era um homem encarnado. O Deus que fez em carne, ele tendo compadecido das necessidades fracas, ele chorou, mas como Deus, como homem, foi até a sepultura de Lázaro, dobrou o joelho, levantou as mãos e disse: Pai, eu sei o que tu me ouves, mas falo isso por conta da multidão. Como homem, ele estava orando, demonstrando, rezando para você que devemos orar. Como Deus, ele grita dizendo: Lázaro, saia para fora. Glória a Deus. Você não entende que o seu Jesus um dia pagou o preço por você estar aqui. Aleluia. Quem sabe que você não estaria aqui se Jesus não fosse na cruz do Calvário? O que existiria de nós se não fosse a cruz do Calvário? O que valeria a igreja, a missão missionária sem a cruz do Calvário? Hoje pela tarde, terminando de examinar o texto, eu chorei, lágrimas correram nos meus olhos, porque eu agradeci a Cristo por ter morrido na cruz do Calvário, porque eu não poderia ir, que eu não ia conseguir. Pedro não tinha capacidade, Tomé não tinha capacidade, Filipe não tinha capacidade, mas Jesus veio, fazendo-se humano para morrer em nosso lugar. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele vai dizer que Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez de pecado por nós, porque a maldição estava sobre
Alcança para mim, alguém, alcance eu, Priscila, por gentileza, Colossenses 2,14, fazendo favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Colossenses está depois de Efésios, depois de Filipenses. Quando ela achasse me falar, Jesus, ele morreu na cruz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Foi por amor, sim ou não? E agora eu vou falar nessa parte. Agora percebe. Jesus ele sai, deixa guardado aí, fica ligado. Jesus ele sai do Getsemane, porque ele vai assim, ó, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele vira, irmão Paulo, e fala assim, se possível, passe de mim esse cálice, ele vai dizer, Pai, não estou aguentando. Em outras palavras, dizendo, Pai, é possível, Senhor, só aliviar um pouco, está pesado demais. Aí, como homem, ele quer ser aliviado. Como homem, não enxergava além do seu nariz. Mas o Cristo que habitava dentro dele, olhava assim, é além da cruz. Agora eu vou olhar além da cruz, e quando ele olha além da cruz, ele viu meu irmão Márcio. Quando ele olha ali na cruz, ele vê a irmã Carla. Quando ele olha ali na cruz, ele vê a amada irmã que está aqui nos cultuando. E quando ele olha ali na cruz, ele vê a irmã Silvana, ele vê Paulo, ele vê Laís, ele vê a irmã Eduardo, ele vê todo mundo, ele vê Priscila, ele vê Jéssica, ele vê Bíblia, ele vê Leia, ele vê todo mundo, ele diz, eu vou ir, é por amor a eles, é por amor a eles. É por amor, é por amor. Jesus, irmão, olhou além e pegou a batalha e disse, agora eu vou. Agora eu encaro. E Jesus saiu dali. A Bíblia vai dizer que na hora que Jesus ele sai dali, ele sai para ser açoitado. Ele sai para ser interrogado. Glória a Deus. Você já parou para pensar quantos açoites Jesus levou? Você sabe, mãe? Quantos açoites Jesus levou? Quantos açoites Jesus levou, irmão Márcio? Não precisa, você sabe? Quantos açoites Jesus levou? Sabe, irmã Jéssica? No bolo você sabe? Jesus levou 40 de açoite, menos uma. Paulo, quando ele é açoitado em Atos 16, ele leva 39 chibatadas, menos uma. Porque se levasse, seria embolado a Cristo. E quando ele é açoitado, o açoite era um tipo de chicote de couro e as pontas eram como de ossos, lâminas cortantes. Imagina a dor que Jesus passou. E cada batia que ele tomava, o diabo gritava, fala, grita, expressa sua dor, e ele calado. Imagina o chicote. Na segunda, eu e você vão uma gritaria. Segundo a história, o açoite foi tão severo que deu para ver os pulmões de Jesus Cristo pulando dentro de si. O corpo todo dilacerado. Aleluia! O corpo todo dilacerado, aquela ganância. Não bastasse isso, pega Jesus. Lá em Israel, não sei se você já viu o comentário, lá em Israel tem uma rua com o nome Via Dolorosa. Repete comigo, Via Dolorosa. Essa via é no começo de Jerusalém, vai até Gólgota. É o caminho que Jesus atravessou para chegar até no Gólgota. E quando ele sai dali todo chicoteado, coroa de espinho. Sabe quanto centímetro tinha cada espinho?
de 5 a 10 centímetros de comprimento. Quando coloca na cabeça de Jesus a coroa de espinho, aqueles espinhos eles apertam até atingir o cérebro de Jesus. Vale a pena ou não vale? Você está aqui adorando? Não me convenceu, vale a pena ou não vale você estar aqui adorando? Vale a pena ou não vale você passar por tudo? A gente acha que a gente é melhor do que Cristo. Não vou suportar, não vou pegar. E o que Jesus passou por você? O que Jesus passou por você? O que vale a nossa tribulação diante do sofrimento de Jesus? Nada se compara. Mas aí Paulo, eu andando os olhos para cima dos olhos, ele fala assim, que o que nós passamos, que a tribulação que nós passamos, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Passamos sofrimento aqui, mas lá em cima nós só vamos adorar. Choramos aqui, lá em cima nós vamos cantar. Gememos aqui, mas lá em cima nós só vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando é colocado a coroa de espinho na cabeça de Jesus, coloca agora um pedaço de madeira nos ombros de Jesus. Aquele pedaço de madeira era a pior madeira que havia naquela época, que tinha ferpas. Agora imagina o corpo de Jesus todo ensanguentado. Todo ensanguentado, e agora ele está carregando um pedaço de madeira nas costas. Era para mim essa madeira, mas ele disse: é pelo Daniel que eu vou lá e vou enfrentar. É por cada um que vai ouvir essa mensagem que eu vou suportar ferpas encostando nas feridas do meu mestre. E a gente acha que é pouco passar por uma luta. A gente acha que é pouco, que é muito. A gente passar por uma tribulação. Deus não dá. Segundo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 10:13 que Deus não dá uma luta que você não possa suportar. Você passa porque você suporta. Você vive porque você suporta. Você atravessa porque você suporta. Porque Deus está com você. Jesus está com você, meu irmão. Abandone sua cruz. Jesus, ele está aqui caminhando na via dolorosa. E olha, irmão, eu amo esse Deus, porque Deus ele faz tudo perfeito. No Getsemane, ele sentiu a decepção. Você sabia que Jesus ele foi decepcionado? Hein? Você sabia? Você sabia, Márcio, que Jesus ele foi decepcionado? Ele teve decepção. Você sabia, Paulo, que Jesus teve decepção? A gente só prega o Jesus que é amor, que é bondoso, que é misericordioso. Você sabia, meu amigo, que Jesus sentiu decepção? O nosso Jesus sentiu decepção? Sentiu. Sentiu quando ele precisou dos 12. Quem negou Jesus? Quem negou Jesus, irmão? Quem? Pedro negou Jesus. Quem traiu Jesus? Nós temos um negado e nós temos um traidor. E mesmo assim Jesus disse: eu vou amá-los mesmo assim. Glória a Deus. Eu vou transformar meu... Só Judas que não quis, mas se era assim, mestre, me perdoa. Jesus ia dizer assim: eu te perdoo, mas eu não pedi perdão. Pedro, ele foi perdoado porque ele chorou, se arrependeu. Mas Jesus sentiu decepção. Quando ele sentiu decepção com os dois, com quem negou ele, com quem traiu ele agora está andando. Ele está aqui. Ele está aqui, andando. Ele leva um tombo aqui, ele leva um tombo ali. Daqui a pouco lá vem alguém vindo do campo atravessando. Nada a ver tinha com esse Pedro Valdir, com o sofrimento. Nada tinha envolvimento. Ele só dava essa passagem. Só de passagem lá passando.
Vá, vem Sirineu, repete comigo, Sirineu. 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 Mais forte, Sirineu. Sirineu. Os soldados obrigaram ele a carregar a cruz, meu filho. Pegou ele, o estrangeiro. Repete comigo, o estrangeiro. Estrangeiro. Repete comigo, o estrangeiro. Estrangeiro. Carregado Carregado a cruz. a cruz. Jesus foi abandonado pelos 12. Mas vem um estrangeiro para ajudar. É Jesus dizendo assim: quando você vier a pressão, eu vou falar que o estrangeiro vai vir para te ajudar. Quem é o estrangeiro, pastor Daniel? É o Espírito Santo. Então eu repetir, o estrangeiro é o Espírito Santo que é nessa terra. O mundo não conhece. João vai dizer que o mundo não conhece, o mundo não percebeu, mas eu e você conhecemos. Esse estrangeiro, ele é consolador. Esse estrangeiro, ele olha para nós. Não temas, ele diz, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu me capacito. Só que acredito que o Espírito Santo, ele está contigo para te consolar, para caminhar contigo lá. Esse Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Quando ele chega em um certo tempo, é colocado na cruz, mas aqui eu paro para avisar algo. Isaías 53, alcança uma Viviane. Você já está bebendo? Pega a minha. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5, você vai entender o que eu vou falar agora. Fica aberto com essas coisas que a não vamos usar. Com essas coisas 14. 53, versículo 5. Olha o que o texto diz. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Eita. Escuta. Presta atenção. É hora que com o microfone ali. Eu peguei esse tipo para você entender o texto. Começa para mim, versículo de número 5, a parte A. Olha o que Jesus fez com você, irmão. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas transgressões, ele foi transpassado. Sim ou não? Sim ou não? João 19, vou chegar lá. Ele teve uma lança que foi furada, saiu sangue e água. Mas como de sangue? Sangue. Eu vou falar sangue, vocês falaram. Sangue. Água. Sangue. Água. Sangue. Água. Água. Sangue. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A iniquidade que nos traz a paz estava sobre. Lê a parte final para mim, irmã Viviane. Pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura. Escuta, atenção. Pisadura significa pisar ou sofrimento? Oh, gostei. Vamos lá, muito inteligente. Pisadura significa pisar ou sofrimento? Hã? Pode responder, irmão. Sofrimento ou pisar? Sofrimento, sim ou não? O que é pisar? Hã? Pisar é? Caminhar uma coisa. Quando a gente pisa, você fala assim, pisa, irmão, esmaga aí. Então você está pisando e esmagando. O texto vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. É mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Ó, pega a visão. Jesus está aqui. Olha para mim, irmão. Jesus está aqui. A cruz de Cristo está aqui. Pisar. Esmagar. Pisar. Esmagar. Pisadura, sofrimento. Pisadura. Sofrimento. A cruz de Cristo está aqui. Cada passo que ele andava, era ele dizendo: esse passo
é pela irmã Laís. Esse passo é pela irmã Evanilda. Esse passo é pela irmã Leila. Esse passo é pela irmã Jéssica. Esse passo é pela Priscila. Esse passo é pelo irmão Paulo. Esse passo aqui é pelo irmão Márcio. Esse passo aqui é pela irmã Carla. Esse passo aqui é pelo presbítero. Esqueci o nome. Valdir. O passo que Jesus deu, cada passo ele foi chamado. E quando ele vai na cruz, que ele abre os braços, ele diz: isso aqui é pela humanidade. Aí Paulo, obrigado, minha mano, aí Paulo vai dizer em Colossenses 2:14. Lê por favor, Marcelo. Aqui o microfone. Glória a Deus. Havendo listado cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando a cruz. Cravando A cruz. a cédula que era contra nós. O que é a cédula? O que é a cédula? Dinheiro, funfa, Mandei. tu, capim, mineiro, cédula, tinha uma dívida, pecado lá no jardim do Éden, feriu, tinha uma dívida, mas Jesus pega, ele pega toda a dívida. Ele pega toda a dívida. Eu vou dar uma repetir isso aqui até você entender. Ele pega toda a dívida. Ele pega toda a dívida e crava na cruz do Calvário. Ele crava na cruz do Calvário, presbítero Valdir. E quando vai cravar na cruz do Calvário, pregado, os nossos pecados na cruz. Os dois que estavam do lado direito e esquerdo começam a somar, todo mundo começa a somar. Se você entendesse o que se fazia, três coisas aconteciam com quem era crucificado na cruz de madeira, porque segundo a Bíblia era maldito o homem que fosse pendurado na cruz do Calvário. Primeira coisa que se fazia com quem era crucificado, a casa dele era queimado. A família era expulsa da cidade. E antes de ser expulsa da cidade, essa família passava na cidade no mundo que estava. Essa família nos traz vergonha. Jesus, na cruz, ele começou a pensar: a minha casa vai ser queimada, a minha família vai ser envergonhada, vai ser humilhada por de todo mundo. Mas como Deus, ele está dizendo assim: mas eu não posso descer da cruz. Mesmo que a minha casa seja envergonhada, mesmo que a minha família esteja envergonhada, eu não posso descer da cruz. Mesmo que tudo esteja melhorando contra mim, mas eu não posso descer da cruz. Porque se eu descer, não vai ter amor, se eu descer, não vai ter visão missionária, se eu descer, não vai ter os irmãos, se eu descer, não vai ter adorador. E Jesus, ele prega. Os dois morrem. Para morrer mais rápido, eles quebraram os ossos. Porque aqui eles estavam com dificuldade de respirar. E viram já de determinada hora eles quebraram os ossos. Mas Jesus está na cruz. E quando ele está na cruz, ele olha para o Pai. Ele clama. Tem 7 frases que Jesus sempre na cruz, depois eu falo isso aqui, mas quando Jesus está lá, o único que vai lá, esse esclarecimento é João, capítulo de número 19, versículo de número 18, ele vai olhar e vai dizer assim, que quando der o vinagre, para Jesus pegar porque ele tem sede. Imagina o Senhor Jesus que pulou a hora, gritando que tem sede. Imagina o Senhor Jesus que fez milagres, dizendo, tem sede. E ele grita, irmão Paulo, dizendo, tem sede. E deram vinagre para Jesus beber.
Quando deu vinagre, Jesus gritou: Pai, consumado está toda a obra. A palavra consumado no grego quer dizer tetelestai. E ele está dizendo: está consumado toda a obra do sacrifício de animais, está sacrificado, está consumado toda a obra do sumo sacerdote que vem porque alguém cumprir, está consumado toda a profecia, está consumado toda a palavra que falava no meu respeito, está consumado. E ali ele se rende ao Espírito e fala: Pai, entregue em tuas mãos o meu Espírito. E Jesus morreu. Quantos acreditam que Jesus morreu? Jesus morreu, foi sepultado. E quando ele é sepultado, passa 3 dias, ele ressuscita. Depois de 3 dias ele Ressuscitou. Depois de 3 dias ele Ressuscitou. Eu vou gritar: ele, você diz, eu vou gritar assim: Jesus ressuscitou. E você vai confirmar com prêmio de vitória: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele não pegou a visão. Tudo bem. Jesus ressuscitou. Agora eu pergunto: Jesus ressuscitou em corpo glorificado ou em corpo ressurreto? Glorificado? Hã? Ressurreto. Ressurreto. Jesus não ressuscitou em corpo glorificado. Por que, pastor? Simples. Um corpo glorificado não sente fome. O corpo glorificado não sente sede. Ele ressuscita no corpo ressurreto. Sim ou não? Sim. Vou comprovar com a Bíblia. E lá vem João, capítulo 20. Os discípulos estão dentro de um cercadinho, totalmente adorando, e eles atônitos do que aconteceu. Daqui a pouco Jesus aparece no meio deles e grita: paz seja convosco. Glória a Deus. Paz seja convosco. Ele grita. Todo mundo fica pasmo. Todo mundo fica, e ele olha assim: vende. Que espírito não tem corpo como eu, não tem ossos, não tem carne. Toca na minha ferida, toca na minha ferida, toca aqui para vocês verem. E o único que não acreditou quando Jesus aparecer foi Tomé. Não, Jesus não acredito, não. Não, eu só vejo, eu só acredito se eu pegar, se eu tocar na sua ferida e ver que ele é, eu vou acreditar. Irmão, não desafie Jesus não, que Jesus é ele, mostra a verdade. Ele se apresentou, aí o Tomé não tinha. Daqui a pouco Jesus aparece pela segunda vez. E quando Jesus aparece pela segunda vez, ele vai na cara. Esse aqui é tão bom, mas ele vai na cara de Tomé. Você, Tomé, pega. Pega aqui, pega para pegar. Aperta aqui, pede. Pega na minha ferida aqui. E ele dobra o joelho e grita: Senhor meu e Deus meu. Jesus não critica, Jesus não humilha, Jesus não pisa. Ele diz assim: bem-aventurado você, Tomé, que não acreditou, mas quando viu, acreditou, porque você teve fé. Glória a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele foi ferido nas mãos, nos pés e ao lado direito. Saiu sangue e água, purificação e santificação. Mas quando ele ressuscita, ele está pregando para os discípulos. E agora que ele está pregando para os discípulos, ele leva o discípulo até no Monte das Oliveiras. Fique de pé comigo em nome de Jesus, daqui a pouco encerrar. Jesus, ele está pregando
Monte das Oliveiras. Atos dos Apóstolos 1 vai relatar que Jesus foi vista por mais de 500 pessoas e ficaram 40 dias com ele após a sua ressurreição. E ele está pregando no Monte das Oliveiras. Você não acreditar no que eu vou falar aqui, esse aqui, mas só para ter gostado de entender. Jesus está pregando e ele começa dizendo: ficar em Jerusalém, dando as instruções. Fica em Jerusalém, até que logo sejais revestidos de poder. Quando pregue a minha palavra, espalhe. E quando eles estão aqui, olhando para Jesus, uma nuvem começa a descer, Jesus começa a subir. Jesus começa. Prega comigo. Jesus começa. E ele vai subindo. Prepara bem, viu, meu filho? Prepara. Jesus começa a subir. E ele vai subindo. E vai dando instrução ao povo. Vai dando instrução. O Eliseu ficando assim. E eles vai vendo. Jesus subindo. Ele vai olhando. Olha que eu vejo Pedro na mão de Pedro. Jesus se pega, tá vendo? E já também diz: eu estou vendo, Pedro. Está vendo, Tiago? Está vendo, Tiago? Tu está vendo, Pedro? Tu está vendo, Felipe? Eu também estou vendo, Felipe. Eu estou vendo. O quê? Jesus não subiu. O meu mestre está indo embora. O meu mestre está indo embora, está subindo. E ele está pegando. E de repente, 2 varões aparecendo do lado de Jesus. E Jesus subindo. E esses 2 varões se apresentam. E os 2 varões gritam: varões galileus! Atos 1, versículo 11. Varões galileus! Porque eles estão olhando para cima. Imagina esse também, Márcio. Está sendo glorioso ver meu Jesus subir. Sofreu, foi humilhado, se fez homem, se fez servo. Agora está subindo. Está subindo breve. É breve mesmo. No começo, como ano que ele vai subir, ele um dia vai voltar. Ele um dia vai voltar. E talvez você nunca viu. Mas você sabe como é que foi a ascensão de Jesus? Glória a Deus. Jesus está subindo. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é forte. Jesus está subindo. Quando Jesus adentra o céu dos céus, tem 2 guardas. 2 guardas nos portais, guardando a cidade celestial. E lá vem você andando. Lá vem você andando. Lá de dentro, Salmo 24, versículo 7, 8, 9, 10, grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Lá de fora, os anjos perguntam: quem é esse rei da glória? Lá dentro eles respondem: ele é o rei da glória. Levanta as portas, porque quem é esse rei? Ele é o rei da glória. É ele que está entrando, é Jesus que está entrando, é ele que está entrando. Vamos acreditar, vamos acreditar que ele entrará, vamos acreditar que ele está nesse caminho poderoso. Agora esse Deus, vamos lá. Jesus adentrou. Ele entrou lá, ele entrou, agora ele está olhando para a terra. Quem é que ele olha para a terra? Ele para mim, ele para você. Ele olha para nós e ele começa a dizer: Pai, eu prometi o Espírito sobre eles, eu prometi o Espírito sobre eles. E todo mundo começa a olhar: passa o dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, passa 5 dias. No 16º dia, no 10º dia, todo mundo adorando. O Espírito Santo começa a bater. O Espírito Santo
Ele vai invadindo com o nome impetuoso, ele vai invadindo com o nome impetuoso, ele sopra, ele começa a encher, levanta a tua mão agora, eu sinto Deus na casa, ele vai te encher, ele vai te encher, ele subiu da mesma maneira que ele subiu, ele vai buscar a sua igreja. Você vai adorar a Deus, porque nós acreditamos que Ele vai voltar. Hoje lá no serviço, eu pregava com um colega meu dizendo: eu não verei a morte, eu serei arrebatado. Você vai morrer, eu não vou morrer. Eu sou da geração que eu creio no arrebatamento. Eu creio que eu não serei, eu creio que eu não tomarei a morte. Pastor, você não vai porque eu consigo, porque eu sei que um dia meu Jesus virá. Eu não sei o dia, não sei a hora, eu não sei o mês, eu não sei o ano, mas eu sei que eu não vou parar. Eu sei que eu vou pegar o nome de Jesus, querida. Eu sei que eu vou ver os pés de Jesus marcando, mas eu quero dizer: valeu a pena estar aqui, valeu a pena estar aqui, valeu a pena estar sofrendo, valeu a pena ter sofrido. Agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você vai ouvir esse louvor queimando o galho e vai cantar. É um hino que eu pedi ela para preparar para essa mensagem, porque lá ele não é o meu Jesus. Ela está fracassada, eu verei Jesus. Eu verei Ele como Ele é. Eu verei Jesus como Ele é. Não é como Ele foi, é como Ele é. Olhos como cheio de fogo, cabelos brancos como uma lã, os pés relatando como reluzente, a espada agônica que sai da sua boca. Eu vou ver meu Jesus. Vamos acreditar que vai ver Jesus. Vamos acreditar que vai ver Jesus. Então nós seremos com esse louvor. Curva a sua cabeça. Olha o Senhor conhecendo. Sempre eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua ação. E também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Agora o Senhor. Olhar em seus olhos serenos e meus, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito inspirava fé e também confiança, e dava a todos gozo infinito.
Verei face a face. E assim é Deus, pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Oh, ele é. Queria saber como era o teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Esperava fé e também confiança, e dava luz em mim. Agora é Ele! Verei face a face, Você verá Ele face a face. e assim é Deus, pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto.